saúde pública hoje e uma parte de saúde coletiva. Vamos ver o que vai dar tempo da gente fazer tudo hoje, tá? E depois a gente marca um segundo momento, provavelmente, para fazer as específicas de odontologia, que são muitas questões, tá bom? Mas essa parte, principalmente de saúde pública e saúde coletiva, é o que eu friso que vocês precisam estudar mais nesse momento, né? Até porque quem vai tentar aí o cargo para PSF, né, que é o cargo para trabalhar na unidade básica de saúde, a grande parte do edital, mesmo na parte específica, está pedindo essa parte de saúde pública e saúde coletiva. Então, essa é a parte que vocês precisam atentar mais agora na hora dos estudos, principalmente nessa reta final aí, falta praticamente um mês para a prova, porque é um conteúdo que a gente tem menos contato, né, durante a faculdade, a gente tem menos habilidade com essas legislações, então hoje eu vou trazer aqui para a gente tentar tirar as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ir mandando no chat, e aí eu vou entrando, vou vendo aqui as perguntas, tá? Porque na hora que eu estiver apresentando eu não consigo ver o chat. Se quiser também chamar no microfone, perguntar alguma dúvida, podem ir chamando que a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vocês me falam se ela vai ficar tela cheia para vocês. Tá na tela cheia para vocês? Alguém fala no microfone, por favor. Eu vi. Ou tá pequenininho ainda? Tá pequena ainda. Tá, então eu vou ter que dividir minha tela inteira. Aqui. Agora sim. Beleza, então vamos lá. Então, a primeira parte de saúde pública, tá? Primeira questão, gente, logo na primeira questão, a FUMARC traz a questão do histórico, tá? O histórico da saúde pública no Brasil. Então, vamos ver. De acordo com os antecedentes da construção das políticas públicas de saúde no Brasil e o contexto histórico e político em que se deram, assinale a alternativa falsa, tá? Então, a história da criação do SUS está conectada ao movimento da reforma sanitária, de meados da década de 1970. Verdadeiro. Por quê? A reforma sanitária, ela foi um movimento, né, de várias áreas da sociedade, profissionais de saúde, sociedade civil, acadêmicos, né, professores, que queriam trazer a saúde pública no Brasil de uma forma universal, e gostariam que todas as pessoas tivessem acesso, porque até então, nessa época aí, a gente tinha acesso apenas àquelas pessoas que contribuíam para o INAMPS da época, para o NPS, né, hoje INSS. Então, só aquelas pessoas que trabalhavam, que geralmente tinham acesso. Então, grande parte da população não tinha acesso. A gente não tinha atenção básica da forma que a gente tem hoje. O atendimento era muito hospitalar, né, era muito curativo, médico centrado. Então, com a reforma sanitária, ela veio trazendo tudo que foi pautado na criação do SUS, junto com a nossa redemocratização do Brasil, fim da ditadura, fim do regime militar, e a nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, a verdadeira letra A. Letra B. A saúde pública foi, na época, um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Verdadeiro, né? Justamente isso, a gente precisa da democracia, a gente precisa de uma transparência para que a gente tenha a saúde pública da forma que a gente tem hoje. Então, ela foi também um dos movimentos que apoiou a direta já, apoiou a redemocratização. Então, também a letra B é verdadeira. Com a implantação do SUS, a relação entre a União, os estados e os municípios constituiu uma hierarquização. A pactuação intergestores não garante que os entes federados negociem sobre ações, serviços, organização do atendimento e outras relações dentro do sistema público de saúde. Essa é a falsa, né? Com o SUS, a gente tem uma hierarquização da atenção, mas a gente tem uma descentralização, né? Onde os municípios e os estados, eles têm mais poder de comando, eles têm mais poder de escolha. E dentro das comissões bipartite,
né, a comissão tripartite, que são essas pactuações intergestores, ocorrem as negociações sobre como que vai ser ofertado os serviços, atendimento, dentro das particularidades de cada região de saúde. Então, a letra C está falsa. Letra D, os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único, o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Também essa é verdadeiro, né? O movimento tinha, claro, várias vertentes ali, vários pensamentos políticos que poderiam divergir em algumas coisas, mas na questão da saúde pública convergiam e conseguiram conciliar esses pensamentos diferentes para o bem maior, que era a consolidação do SUS. Então, a resposta aí, a letra C, ok? Então, olha, vocês veem que logo na primeira pergunta, ele já traz esse contexto da histórica da política pública de saúde no Brasil. Então, um item essencial para a gente saber também. A respeito da legislação estruturante do SUS, são verdadeiras as seguintes afirmativas, exceto a Lei 8080, de 19/9/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e suas emendas e alterações. Verdadeiro, a Lei 8080 é o que a gente chama de Lei Orgânica do SUS. É ela que estruturou como que o sistema ia funcionar no seu primeiro momento. Então, ela traz, sim, todas as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, tá? Então, ela é verdadeira. A Lei 8142, de 28/12/90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Também verdadeiro. A Lei 8142 é a lei que fala sobre os conselhos de saúde, sobre as conferências de saúde, sobre as transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e Municipal, e fala de como que essas transferências vão acontecer e a responsabilidade de cada esfera do governo. Então, ela traz essa questão da participação social, participação da comunidade, e a questão, a primeiro momento ali de falar também de questão de financiamento do SUS. Então, verdadeira, letra B. Os fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, estão expressos na seção 2 do capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal da Saúde, que trata da Seguridade Social. Aí eu vou te mostrar como que, mesmo que você tenha alguma dúvida, a letra C e a D divergem. Então, só pode ser ou a C e a D a resposta. Então, vamos ler a D. Os fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, foram expressos pela primeira vez na Lei Orgânica 8080, de 19/9/90. Então, ou tá, a C tá correta, né, e fala, e o SUS foi expresso a primeira vez lá na nossa Constituição de 88, ou a D tá correta, e os fundamentos do SUS são expressos pela primeira vez na Lei 8080. Então, uma das duas tem que ser a resposta. E a gente sabe que lá na Constituição falou-se sim sobre o SUS pela primeira vez, falando que a saúde era um direito do cidadão e dever do Estado. E é nessa parte, sim, da Seguridade Social. Então, a incorreta aí é a letra D, porque os fundamentos do SUS, os objetivos, os primeiros princípios já foram falados lá nos artigos, entre o artigo 196 e 200 da nossa Constituição. Então, a letra C está correta e a letra D está incorreta. Então, prestem atenção também na hora que vocês estiverem lendo as opções, porque se uma contradizer a outra, uma das duas vai ser a resposta. Né? A gente sempre tem que ficar atento em relação a isso. Aí já elimina de você, se você não soubesse o que era Lei 8142, o que era Lei 8080, já limitava para você ali, opa, uma dessas duas aqui tem que ser a resposta, porque elas estão contradizendo uma a outra. Então, prestem bem atenção na hora de ler uma questão também, principalmente aquelas que você tiver mais dúvida. Aqui um item que sempre tem sido cobrado na banca FUMARC, várias bancas também, que é a Política Nacional da Humanização. A FUMARC adora cobrar a Política Nacional de Humanização. Então, prestem bem atenção nesse contexto, leiam a lei, a política, né, a diretriz, porque com certeza vai cair novamente. Então, a PNH, ela existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.
Então, aqui já fala, né, um pouco da introdução do que é PNH, e fala isso, né, que ela tem que estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, seja desde a atenção básica da promoção de saúde até o nível mais complexo, mais especializado do SUS. Então, vamos ler. A humanização é a valorização exclusiva dos trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Essa tá bem fácil a gente saber que tem correta, né? Que a humanização, além dos trabalhadores e gestores, vai valorizar também os usuários. A PNH estimula a comunicação entre gestores e trabalhadores para construir rodas de conversas com foco no próprio trabalho, que produzem atitudes e práticas desumanizadoras. Aí eu não preciso nem continuar lendo, né, gente? Que essa aqui estava bem na cara que está incorreta. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. Verdadeira, tudo isso aí traz a PNH, a questão da autonomia, a questão da responsabilidade compartilhada, dos vínculos, da participação coletiva. Tudo isso vai vir dentro da PNH. E a letra D, promover a comunicação entre usuários, trabalhadores e gestores, pode provocar uma série de debates em direção a confrontos de classes e dificultará o desenvolvimento de novas formas de organizar o trabalho. Falsa, né, gente? Então, tem algumas questões que são bem simples. Essa aqui está uma questão bem fácil, porque ela já traz aqui várias coisas que você exclui ela na hora que você estiver lendo. Mesmo que você não entender muito de PNH, né, você nunca tiver lido, você consegue tirar as questões aqui que poderiam ser as incorretas. E aqui eu quero trazer para vocês que dentro desse link aqui, do acesso às informações do Humaniza SUS, que é a página do governo federal, ele tem exatamente essa frase. Então, é bom, né, dentro desses programas, vocês lerem as páginas do governo, que pode ser de lá que eles tiram as questões. Então, ele vai trazer exatamente a frase que está na C, valorizar os sujeitos, oportunizar uma maior autonomia, ampliação da sua capacidade, tal. Então, eu recomendo que, além de vocês estarem vendo as aulas, lendo material, deem uma olhada nas páginas do governo sobre esses itens, para ver o que está falando lá, que muitas vezes a banca aproveita e tira um texto de lá, tá? Então, depois deem uma olhadinha nesse link. Vou fechar aqui um pouquinho só para eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vanídia, quando foi a primeira vez, foi isso, a gente falou, foi na Constituição Federal, que ele já respondeu aí também, tá? Tá dando para acompanhar, gente? Tá tranquilo? Vou voltar aqui. Sim. Beleza. Aqui do Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde vem com duas questões falando sobre ele aqui, na parte de saúde pública, dando para a gente uma grande dica de que vai se repetir na prova do concurso. O Pacto pela Saúde também tem sido sempre cobrado. A FUMARC cobrou isso há pouco tempo no outro concurso dela também. E como o que a gente tem de mais atual, assim, dentro da gestão e financiamento do SUS, tem sempre sido cobrado o Pacto pela Saúde, tá? Então, aqui está pedindo quais são os 3 pilares do Pacto pela Saúde. Os 3 pilares, o Pacto pela Saúde, ele vem falar de o Pacto pela Gestão, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto pela Vida, tá? Então, são os 3 pilares aí. Então, a única que tem as 3 opções, Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, é a letra B. Então, aqui, ó, para vocês lembrarem, essas bolinhas aí que formam o Pacto pela Saúde. Então, ele é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as 3 esferas do governo, a União, os estados e os municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar uma maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Então, o pacto é um pacto pela saúde, ele deve ser assinado, né, os gestores assinam, pactuam ele, e aí você muda a forma, né, da habilitação que você está no financiamento. Então, você muda aquelas leis antigas que a gente tinha, que vai falar também na próxima questão, de NOAS, de NOB, e o mais novo que a gente tem é esse Pacto pela Saúde. Então, ele tem 3 linhas, o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto pela Vida e o Pacto de Gestão. Cada um vai representar um pacote de medidas e de ações dentro disso. Por exemplo, dentro do Pacto pela Vida,
A gente vai falar de saúde do idoso, principalmente, saúde da criança, algumas metas que devem ser alcançadas, saúde da mulher, né? O pacto de gestão vai mudar essa forma da gestão de habilitação dos municípios. Então, cada um vai trazer alguns conteúdos. Então, essa implementação do Pacto pela Saúde pelos municípios se dá pela adesão, né? Os municípios, os estados e a União, eles assinam esse termo de compromisso de gestão, e esse termo de compromisso substitui os processos de habilitação das várias formas de gestão anteriormente vigentes, e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação, e é renovado anualmente. Entre as prioridades está a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, como a dengue e a hanseníase, a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama, entre outras prioridades. E as formas de transferência dos recursos federais para os estados e municípios também foram modificadas, passando a ser integradas em 5 grandes blocos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Vocês entenderem. Financiamento é chato e eles gostam de cobrar. Então, antes a gente tinha várias caixinhas, várias formas de passar esse dinheiro do governo federal para o estadual e para o municipal. Agora não. A gente tem 5 grandes blocos, né, para facilitar essa transferência. Então, a gente tem o bloco da atenção básica, o bloco da média e alta complexidade, o bloco da vigilância em saúde, o bloco da assistência farmacêutica e o bloco da gestão do SUS. Então, são esses 5 blocos que vão receber o dinheiro. Então, vai ter um dinheiro que é só para atenção básica, que vai ser gasto só na atenção básica, um dinheiro que vai vir que é para média e alta complexidade, então vai ser gasto só nisso, um dinheiro que vai vir para vigilância em saúde, então vai entrar vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, vai entrar nessa caixinha. Um bloco de assistência farmacêutica, que vai vir só para gastar com dinheiro e insumos, né, para o SUS, e o bloco de gestão do SUS, que vai trabalhar essa questão dos gestores para manter, né, o SUS funcionando. Então, são essas 5 caixas. Então, aí a gente já falou que os 3 pilares é o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Aí, olha, tem mais uma questão sobre Pacto de Saúde. Assinale a alternativa verdadeira. A implementação do Pacto pela Saúde se dá pela adesão de municípios, estados e União ao termo de compromisso de gestão, né? Verdadeiro. O TCG não substitui os processos de habilitação das várias formas de gestão anteriormente vigentes. Aí tá falso, porque ele substitui os processos de habilitação que tinham anteriormente. Então, letra A, falsa. As formas de transferência dos recursos federais para os estados e municípios também foram modificadas pelo Pacto pela Saúde, passando a ser integradas em 2 grandes blocos de financiamento, atenção básica e vigilância. Falso, né? A gente acabou de falar que são 5 blocos. Considerando o nosso país de proporções continentais e suas diferenças regionais, o Pacto pela Saúde, em âmbito nacional, define as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades gerais de saúde da população e não pode contar com situações de realidade específicas. É falso, né, gente? É claro que cada região tem uma especificidade, tá? Então, essa aí também é falsa. Então, só nos resta a letra D, vamos ver ela. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Então, letra D, verdadeira, tá? Então, é uma questão sobre pacto, é uma questão que você tem que saber um pouco para você responder, né? Porque tem umas pegadinhas ali, uma parte vem certa, outra parte vem errada, igual na primeira. Então, preciso estar atento na hora de ler a questão, tá? E aqui, importante, mais uma questão que traz o assunto Pacto pela Saúde. Então, 3 questões que abordam Pacto pela Saúde. Então, estudem, deem uma boa lida no Pacto pela Saúde, que com certeza eles vão trazer mais questões sobre isso. Então, vamos ver essa. Sobre a legislação estruturante do SUS, no que se refere à criação das normas operacionais de assistência à saúde, NOAS, assinale a alternativa falsa.
A NOA de 2001, por meio de seus anexos, amplia as responsabilidades do município na atenção básica, define o processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e precede os critérios de habilitação de estados e municípios. Então, aqui, percebam que ele traz uma norma, né, que já não é mais utilizada, principalmente com as novas, né, pactuações do Pacto pela Saúde, mas que você apenas tem que saber o que ela fazia. Ele não pede muito detalhe. Então, é importante a gente saber o que acontecia antes. E justamente essa norma, ela veio na época para tentar organizar as responsabilidades dos municípios, que ficou uma questão meio solta, né? E aí veio definir melhor o processo de regionalização, como poderia ser feita essa regionalização da assistência. Depois, então, essa questão, a letra A está verdadeira. Depois, na portaria de 26 de janeiro de 2001, que criou a norma operacional NOAS 2021, instituiu os planos diretores de regionalização e de investimentos e introduziu a ideia de redes de assistência. Também verdadeiro, porque é a mesma norma ali de cima, tá? Então, ela trouxe essa questão de como que ia ser feita a regionalização da assistência. E para eu fazer a regionalização da assistência, eu tenho que fazer o plano diretor de regionalização. O que é cada região? Quem compõe aquela região de saúde? Quais os serviços que eu tenho naquela região de saúde? Como que o meu paciente anda dentro dessa região de saúde? Então, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte faz parte, é um polo regional, é um polo estadual, por ser uma capital. Então, vários serviços complexos são ofertados por Belo Horizonte que não tem nos municípios menores. Então, dentro do plano de regionalização de Minas, tem para onde que vai ser enviado esses pacientes que precisam dessa assistência. Betim, ela está dentro de um plano também de regionalização, e ele recebe, às vezes, pacientes e também encaminha pacientes, dependendo do que ele precisa. Ele pode receber pacientes, por exemplo, de Joatuba, que não tem um hospital, né? Mateus Leme, a gente encaminhava muito paciente para Betim. Atenção secundária, por exemplo, de odontologia, não acontecia em Mateus Leme, encaminhava para Betim. Então, essa regionalização é isso, como que a gente vai organizar nossos serviços, já que o município, ele não precisa ofertar para os seus cidadãos todos os níveis de atenção do SUS. Ele não precisa ter atenção básica, média e terciária, né? Porque imagina um município pequeno, com 2.000 habitantes, ter um hospital, gente, não tem condição. Então, o que acontece? Eles fazem acordos, né, entre os gestores e fala lá, chega lá, Betim fala, beleza, você não tem hospital, mas eu tenho, você pode encaminhar seus pacientes para mim. E aí o dinheiro que você ia receber do governo federal, eu que vou receber. É assim que funciona, tá? Então, dentro das comissões bipartite, nesse caso, né, que vai ser entre o governo estadual e os municípios, eles fazem esses acordos de pactuação e de regionalização. Então, essa NOA de 2001, ela trouxe esse conceito. Aí, vamos ler. Então, a letra B está correta. Letra C. No início do ano de 2006, foi aprovado o Pacto pela Saúde, que representou um movimento de mudança e uma nova norma operacional de assistência à saúde, NOAS 2006. O Pacto pela Saúde não é uma nova norma, né? Ele é um pacto, ele tem várias coisas. E ele não é conhecido como um NOAS, tá? 2006, não. Ele muda, sim, várias coisas que os outros NOAS trouxeram, mas ele não é considerado uma nova norma operacional. Então, a letra C está incorreta, ok? Desculpa. Aí, o objetivo do NOAS 2002 era promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso à população às ações de saúde em todos os níveis de atenção, por meio de 3 grupos de estratégias articuladas: regionalização e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e revisão de critérios de habilitação de municípios e estados. Essa aí também, verdadeira. Então, aqui, ó, dentro lá da portaria, se vocês entrarem lá na portaria pelo governo, lá pelo site, o NOAS 2001, está lá falando lá, que o artigo 1º dele fala que é aprovar, na forma de anexo dessa portaria, a norma operacional da assistência à saúde, NOAS SUS 1 de 2001, que amplia as responsabilidades do município na atenção básica, define o processo de regionalização da assistência,
cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão e procede à atualização dos critérios de habilitação dos estados e municípios. Então, é justamente o que está escrito na letra A aqui, tá bom? Depois aqui, o NOA de 2002, também no primeiro artigo dele, ele vai falar: aprovar na forma de anexo dessa portaria a norma operacional de ciência e saúde NOA-SUS 1 de 2002, que amplia as responsabilidades de municípios na atenção básica, estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização do serviço de saúde e busca maior equidade, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação dos estados e municípios, que é justamente o que está escrito aqui na letra D, tá? Então, aqui, você lendo a primeira aqui, o artigo 1º desses NOAs, você já vai saber para que ele é, e aí você já vai conseguir, quando cair alguma questão sobre isso, saber do que se trata, tá bom? Então, resposta aí, a letra C. Mais uma de financiamento, falando um pouco de financiamento, né? Aqui já falava um pouco. E aqui uma questão que sempre cai em concurso, gente. É difícil eu ver um concurso que não vem pedindo essa questão da quantidade do percentual mínimo que cada ente federado tem que investir no SUS, tá? Então, isso vocês têm que saber. E o que a gente tem de mais recente sobre isso é a Lei 141 de 2012, tá? Nessa lei, ela vai falar que a responsabilidade do financiamento do Sistema Único de Saúde é tripartite, ou seja, das 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, por meio da vinculação de orçamento da Seguridade Social. Ou seja, o governo federal tem que pôr dinheiro, o governo estadual tem que pôr dinheiro e o município tem que pôr dinheiro também. De acordo com a lei, os municípios devem investir no mínimo 15% da sua receita, e os estados 12%. E aqui, a mudança que a gente teve da questão do quanto que a União paga. Porque se você for ver lá na Constituição, ou nas leis anteriores, a União tinha que contribuir também com 15%. Então, não confundam isso. Não é mais 15%. A partir dessa lei, a União ficou definida que ela vai ter essa regra específica, que ela deve investir o mesmo valor do ano anterior, adicionado à variação nominal do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Então, se ela deu 2 milhões ano passado, esse ano, se o PIB cresceu 2%, ela tem que dar 2 milhões mais 2%. É uma lei que tem várias críticas, né, vários problemas, por exemplo, se o PIB for negativo, como é que fica? Então, mas é o que a gente tem agora. Então, vocês têm que decorar isso. O município dá 15%, o estado dá 12%, e o governo federal vai dar o mesmo valor que ele deu no ano anterior, acrescido a variação do PIB, ok? Então, a questão, ela fala isso. Então, as afirmativas estão corretas, né, exceto. Então, vamos ler. Aí, aqui, eu vou trazer mais informação também, porque vem falando algumas questões do que é despesa de capital, o que é gestão plena. Vamos ver aqui, ó. O Fundo Nacional de Saúde, ele traz ali os dinheiros, né, que vai vir para o fundo estadual e para o fundo municipal. E ele coloca lá, define o que são algumas despesas. Então, o que é despesa de capital? São despesas realizadas com o propósito de formar ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e execução de obras, a compra de instalações, de equipamentos e material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como a amortização de dívida e concessões de empréstimos. Então, são despesas que contribuem para a formação da aquisição de um bem, capital. Exemplo, uma nova obra. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma nova obra, seja de reforma ou a construção de um posto de saúde, é uma despesa de capital. Já as despesas correntes são aquelas que são realizadas com a manutenção dos equipamentos, com o funcionamento dos órgãos, as despesas com salário, pessoal, juros de dívida, aquisição de bem de consumo, né? Então, por exemplo, comprar insumo, comprar remédio, serviço de terceiro, manutenção de equipamento, água, energia, são despesas correntes que vão acontecer sempre. Então, essas despesas não concorrem para ampliar
os serviços prestados pelo órgão, nem para expandir suas atividades. É aquilo que você tem no seu dia a dia, por exemplo, na sua casa, para você manter a sua casa, né? Você tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar a sua água, você tem que pagar a sua luz, você tem que pagar a sua doméstica. Então, é uma despesa corrente, que é uma despesa que não vai fazer você melhorar de vida, crescer, porque você está gastando sempre aquele mesmo valor. Já as despesas de custeio são as despesas necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração. Por exemplo, pagamento de pessoal, material de consumo, contratação de serviços de terceiros. São despesas que não contribuem para a formação ou aquisição de um bem capital. Exemplo, capacitação da equipe, reforma, aquisição de produto médico ou de uso único, entre outros. Então, não vai adquirir um bem capital, não vai aumentar o bem capital, então são custeio. Então, capital, despesa de capital é aquela que eu vou crescer, né, que eu vou expandir. As correntes são aquelas de dia a dia, e a de custeio também, aquela de manutenção. E o que significa a gestão plena do sistema municipal? É a gestão, nessa gestão, o município, ele tem que garantir assistência integral, tanto ambulatorial quanto hospitalar da sua população, recebendo, para tanto, os recursos do PAB, né, que é o PIS da atenção básica, e da assistência de média e alta complexidade, calculado pela capacidade resolutiva e pela série histórica dos pagamentos efetuados pelo Ministério da Saúde aos serviços de saúde do município, sejam públicos ou privados. Então, um município só vai conseguir ter uma gestão plena do seu sistema municipal se for um município maior, né? Porque um município menor, por exemplo, que não tiver média e alta complexidade, ele não vai ter gestão plena, entendeu? Então, para ele ter gestão plena, ele vai receber todos os recursos e tem que garantir a assistência da sua população nos 3 níveis de atenção. Ah, desculpa, gente, aqui já saiu com a resposta. Mas, então, vamos ver aqui essa letra A, por que ela está incorreta? Despesa de capital é tudo que auxilia o processo de melhoramento e profissionamento da instituição, como, por exemplo, capacitação, reforma, aquisição de produto médico de uso único. Não, né, gente? Despesa de capital a gente viu que é aquele que a gente tem uma obra nova, né? E que não é aquela que a gente compra de uso único. Isso aqui seria a despesa de custeio. E aqui está falando o contrário, custeio é tudo aquilo que contribui, que constitui bem para a instituição, como, por exemplo, uma obra nova. Isso não é custeio. Então, está trocado aqui, tá? As informações, por isso que essa está incorreta. A letra B, a responsabilidade do financiamento do Sistema Único de Saúde é tripartite, ou seja, das 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, por meio da vinculação de orçamento da Seguridade Social. Então, essa está verdadeira. De acordo com a Lei 141 de 2012, os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Também está verdadeira. Na gestão plena, o município assume o compromisso de garantir assistência integral, tanto ambulatorial quanto hospitalar, da sua população, recebendo, para tanto, recursos financeiros do PAB e da assistência média e alta complexidade, calculada pela capacidade resolutiva e pela série histórica dos pagamentos efetuados pelo Ministério da Saúde aos serviços de saúde do município, sejam públicos ou privados. Então, aqui eu quero ressaltar para vocês, por exemplo, vou voltar aqui só para ver se tem uma pergunta. Quando eu estava na prefeitura, em Matheus Leme, né, eles queriam ir para a gestão plena, porque eles queriam receber todo o dinheiro, porque o governo estadual estava segurando o dinheiro deles, estava devendo para Matheus Leme. Então, eles estavam tentando fazer isso na época. O 15% não vai ter errado, porque está antigo, tá? Agora, Kelly, não é mais o mínimo de 15%. Agora, o mínimo é o que foi acrescido no ano passado. Então, ele não pode diminuir. Se já é mais de 15% da aplicação, por exemplo, se foi 20%, ele não pode diminuir para 15%, entendeu? Ele tem que manter o que ele já investiu e investir mais. Não pode reduzir mais. Mas antes era 15%, tá? Tem que ver, porque se ele falar de acordo com a Constituição, aí vocês têm que ver isso. Porque já vi perguntas assim, de acordo com a Constituição, aí na Constituição está 15% mesmo. Então, voltando aqui.
Agora, sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde, tá? A Política Nacional de Vigilância é definida como uma política pública de Estado e função essencial do SUS, de caráter universal, transversal e orientadora do modelo de atenção à saúde nos territórios. Sua efetivação depende do seu fortalecimento e articulação com outras instâncias de saúde, enquanto sua gestão é de responsabilidade exclusiva do poder público. Sobre a Política Nacional de Vigilância à Saúde, assinale a alternativa falsa. Então, primeiro, vamos ver alguns itens sobre a PNVS. Então, a PNVS ela é uma política pública de Estado e uma função essencial do SUS. Ela tem um caráter universal, transversal e é orientadora do modelo de atenção de saúde nos territórios. O que significa isso? Eu preciso ter uma vigilância em saúde para orientar o meu modelo de atenção, porque eu preciso. O que a vigilância em saúde vai me trazer? Junto com a vigilância ali, dentro da vigilância em saúde, eu tenho vigilância epidemiológica, sanitária. Ela vai me trazer os principais agravos que a minha população sofre. Quais as doenças que estão matando mais, quais os agravos, quais os problemas que a minha população tem. A partir desse dado, eu consigo fazer o planejamento das ações do meu território. Então, por isso que ela é orientadora do modelo de atenção à saúde nos territórios. A sua efetivação depende do seu fortalecimento e articulação com outras instâncias do sistema de saúde, enquanto sua gestão é do poder público. A Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela aqui está repetindo, desculpa. A análise da situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho. Ela deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção das ações de vigilância em todas as instâncias e pontos da rede de atenção SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde, bem como na definição das estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede de atenção. Ou seja, ela deve ser integralizada, ela deve acontecer na atenção básica, na atenção média, né, e atenção complexa, na terciária, em todas as instâncias, para ela poder orientar tanto os serviços de promoção de saúde até os serviços de reabilitação, para poder ter todas essas informações. Eu preciso de dados que vão vir dos hospitais, eu preciso de dado que vai vir da média complexidade, da atenção básica, para eu formar o meu banco de dados de vigilância em saúde, o meu sistema de saúde. A Política Nacional de Vigilância deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades sociais de saúde e de buscar a equidade na atenção, incluindo intervenções intersetoriais. Então, aqui naquele princípio da equidade, eu vou dar atenção, eu vou precisar cuidar mais daqueles que têm mais necessidade. Então, aqui a gente falou que ela vai atingir todas as formas de atenção, abrangendo serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde. Porque dentro da vigilância em saúde, eu tenho vigilância sanitária, por exemplo. Então, a vigilância sanitária atua não só na assistência à saúde, mas vai atuar fiscalizando açougue, supermercado, creche, cemitério, salão de beleza. Então, eu vou ter redes públicas e privadas nisso tudo. A gente tem a vigilância ambiental, que vai atuar, por exemplo, nessa questão que a gente teve da água lá de Mariana, de Brumadinho, né, na questão do meio ambiente todo que foi atingido. Então, dentro da vigilância ambiental, a gente tem o Vigiágua, o Vigisolo, o Vigiar, da vigilância do ar atmosférico. Então, tudo isso vai entrar dentro de vigilância em saúde. E essa política, ela compreende, então, essa articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, saúde do trabalhador e vigilância sanitária, e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância sobre a determinação do processo saúde-doença. Então, ela tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a proteção e a prevenção de doenças e agravos, bem como a redução da morbimortalidade, de vulnerabilidades e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios. Entende-se por vigilância, então, o processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise de dados e disseminação das informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para a proteção, promoção da população, promoção da saúde da população, prevenção, controle de riscos e agravos. Então, a vigilância é esse processo contínuo, coletando dados. Então, quando a gente tem surtos como o de dengue, coleta dado de onde está tendo mais casos, qual a gravidade dos casos, qual está sendo a população mais atingida, para poder atuar, poder entender. Foi a partir desses dados da vigilância que a gente entende uma saúde, a gente entende a doença também. Quando a gente teve a epidemia, da pandemia, da Covid, foi esses dados que foram chegando, né, dos casos, da onde que estava vindo, de como que era transmitido, que pôde fazer com que a gente se preparasse para atuar, para prevenir a contaminação das pessoas, aí usar máscara, aquela coisa toda, para ir atuar evitando esses casos de disseminar. Né? Então, esses dados são importantíssimos. Então, é um momento, é um processo contínuo e sistemático. Coletar dados, consolidar, analisar, disseminar essas informações, né, que a gente viu muito isso, de falar, lava a mão, passa álcool, usa máscara, não aglomere. Então, tudo isso vai fazer parte da vigilância em saúde. Então, gente, aqui voltou já respondendo, vou voltar aqui. Então, vamos ver qual que é a falsa. Então, ela deve contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, território, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades sociais, de saúde e de buscar a atenção, a equidade na atenção. Essa é verdadeira, né? A gente acabou de ver. A PNVS incide sobre o nível da atenção primária, abrangendo o serviço de saúde público diretamente se relaciona com a saúde, ó. Não é só na atenção primária, e é aqueles que se relacionam direto e indiretamente com a saúde. Então, a letra B, que é a falsa. A C, ela tem a finalidade de definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas 3 esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância, visando a promoção, proteção. Então, foi o que a gente acabou de ler. Então, essa é verdadeira. E entende-se, então, por vigilância, esse processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde. Verdadeiro. Tá? Então, política nacional de vigilância também deve cair, com certeza. Vamos ver aqui, essa questão fala um pouco de promoção da saúde e dos modelos de atenção também em saúde. Então, vamos dar uma lembrada aqui nesses conceitos, tá? A Política Nacional de Promoção de Saúde, então, ela traz lá como alguns princípios. Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida. Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização. E adota como princípio a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, intrasetorialidade, sustentabilidade, integralidade e a territorialidade. Então, o que são esses princípios da Política Nacional de Promoção de Saúde? É o que a gente precisa para promover saúde. A gente precisa de equidade, a gente precisa atingir os mais vulneráveis. A gente precisa de participação social, a gente precisa que as pessoas estejam integradas e tenham autonomia, se sintam autônomas para tirar suas próprias conclusões e cuidar da sua saúde, empoderar essas pessoas, né? Intersetorialidade. Muitas vezes a promoção de saúde, ela precisa também não só do Ministério da Saúde, por exemplo, mas de defesa social, né? A gente precisa de assistência social, a gente precisa de obras, de infraestrutura, de saneamento básico. Então, não adianta só falar com o paciente, por exemplo, escova o dente 3 vezes ao dia, se ele não tem água dentro de casa. Então, a gente precisa dessas ações intersetoriais, sustentáveis, né, integrais e a territorialidade. A gente precisa conhecer aquele território. Para eu promover saúde, adianta eu ir numa escola que o grande problema das crianças lá é cárie, e eu ficar falando de trauma dental? Não, né? Então, eu preciso saber, conhecer meu território, territorialidade. Já dentro dos modelos de saúde, a gente vai falar de alguns que a gente tem. O primeiro, o modelo sanitarista, ele vem
trazendo esse conceito da reforma sanitária. Então, a gente passava por essa transição demográfica, né? Essa transição demográfica, o que, que aconteceu? A gente tinha antes mais pessoas jovens e menos pessoas idosas, e nós estamos passando pelo contrário, mais pessoas mais velhas, né, e menos pessoas jovens. Então, a gente acaba que as mudanças nas causas de mortalidade, a gente saiu de um nível de mais doenças infecciosas, matando, para um nível de mais doenças crônicas e degenerativas. Então, o modelo, né, o modelo sanitarista, o foco principal dele é da assistência está na prevenção e na promoção da saúde. Nele, então, a gente prioriza as campanhas de prevenção, vacinação, mudança no hábito de vida, medidas com alta escalabilidade e potencial de modificar o curso natural de diversas doenças, especialmente as crônicas degenerativas. Então, nesse modelo, que é o modelo, vamos falar assim, mais ideal, eu penso no foco em prevenir, em evitar que as pessoas fiquem doentes. Porque é muito mais barato e muito mais efetivo eu evitar que as pessoas tenham diabetes, evitar que as pessoas tenham hipertensão, e quando elas têm essas doenças, que eu controle, porque é muito caro. Imagina uma pessoa que tem uma complicação de uma hipertensão, um AVC. Quanto que é para o governo, para o sistema de saúde, essa internação? Ou as sequelas que essa pessoa vai ficar depois. É muito mais fácil e muito mais barato o governo manter essa pessoa hipertensa controlada, dando remédio para ela participando de grupos, de promoção de saúde, controle de dieta, mudança de hábito de vida, do que essa pessoa vinha ter o AVC e ter todas as sequelas. Então, o modo sanitarista, ele foca nessa assistência, na prevenção e na promoção da saúde. Já o modelo hegemônico é uma antítese do modelo sanitarista. Nele, o foco está na assistência mesmo, no curativismo. Ele é guiado por demandas espontâneas, pela resolução pontual dos problemas de saúde dos beneficiários. Isso leva a um aumento na medicalização e na atuação apenas a partir do momento que o sistema é provocado. Ou seja, eu não faço uma prevenção, uma promoção. A partir do momento que a pessoa fica doente, ela vai no hospital, ela vai no médico, e eu trato. E eu continuo fazendo isso, eu só continuo tratando doente. As pessoas vão continuar ficando doentes, piorando, e eu só tratando, só médico centrado, sabe? Só pensando na cura da doença ali, ou no tratamento, né? Porque muitas não vão ter cura. Então, ele está caindo em desuso, ainda é prematuro, né? Que ele está ultrapassado, a gente ainda tem muito isso, mas a gente atende muito, ela fica muito enxugando gelo, demanda espontânea, unidade de pronto atendimento, né? Que foca nessa resolução espontânea do problema, e não na resolução mesmo, né, que evitar esse problema de acontecer. E a gente tem o modelo médico assistencial privatista, que se assemelha ao hegemônico, porque ele foca na demanda espontânea. No entanto, diferentemente da visão anterior, que tende a ser mais ampla, envolvendo toda a rede, o modelo médico assistencial privatista possui foco nos serviços especializados, procedimentos especializados. Um exemplo é essa inflação da importância da propedêutica complementar frente à clínica. Se prioriza mais, a pessoa vai pedir exame, pedir aquele tanto de exame, passar aquele tanto de remédio, em vez de ir no clínico geral e tentar entender aquela queixa, né? E muitas vezes isso não vai trazer solução para o problema. Então, VOF aí, vamos ver. A promoção da saúde possui como princípios a equidade, a intersetorialidade, o empoderamento, a participação social, a sustentabilidade, a autonomia e a integralidade. Verdadeiro, né? Os modelos de atenção à saúde são sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, articulando de forma singular as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em função da visão prevalente da saúde, das situações demográficas, epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. É isso que é o modelo de atenção à saúde. Ele vai ser um sistema lógico que vai organizar o funcionamento da minha rede. Então, no modelo de atenção sanitarista, a nossa rede, a atenção básica é a principal porta de entrada, ela foca na prevenção e na promoção. No modelo hegemônico ou no privatista, a gente foca muito no curativismo, no médico centrado, né, no atendimento à queixa e não à resolução antes do problema acontecer. Então, aí, todas estão corretas aí. 1, 2 e 3 e 4 corretas.
Beleza, gente? Essa parte aqui da saúde pública? Vamos ver aqui. Nenhuma dúvida. Aí a gente vai fazer algumas questões agora aqui só de saúde coletiva e odontologia e vamos fechar essa, tá bom? Primeira questão, uma questão grande. Eu fico até pensando qual professor que fez isso aqui. Se eu conheço bem, até imagino quem fez. Uma questão enorme para você ler, com um dado pequeno que a gente precisa no final das contas. Então, vamos ver. Usuário, paciente do sexo feminino, 12 anos, solteira, estudante, com cor negra, autodeclarada. Mora com a mãe e os dois irmãos menores de idade, é um barraco no aglomerado que apresenta 4 cômodos e somente um banheiro. Na sua moradia, existe acesso à água tratada e fluoretada e a ligação de esgoto é através de uma fossa séptica. A coleta de lixo somente é realizada uma vez por semana. A renda da família é garantida somente pelo trabalho informal da mãe como lavadeira e os benefícios sociais do Bolsa Família. Ela estuda na escola estadual próxima da sua residência. O pai abandonou a família quando ela tinha 8 anos, retornando para o interior. Tudo isso aí a gente não precisava para fazer a questão. Aí agora começa. A paciente compareceu ao acolhimento da equipe de saúde bucal do Centro de Saúde São Benedito com queixa de dor provocada ao frio no dente 36. A queixa principal era essa. Caracterizado como uma urgência odontológica. A paciente foi encaminhada para o atendimento odontológico imediatamente. Procedeu-se a anamnese com o levantamento da história médica pregressa da paciente. Ao exame clínico intraoral, constatou-se extensa cárie envolvendo a dentina do primeiro molar inferior esquerdo. Então, ela estava aí com o 36 cariado, uma cárie grande envolvendo dentina. Com o envolvimento da superfície oclusal e proximal, que aos testes de vitalidade respondeu de forma positiva, com declínio lento ao frio e negativo à percussão. Nos sulcos da superfície oclusal dos dentes 16 e 26, observou-se a presença de manchas escuras, limitadas ao esmalte, sem cavidades. Isso é importante, gente. Eu vi muita gente errando isso aqui por causa disso. Ó. Se você tem lesão, mancha escura, mas sem cavidade, não vai ser considerado cárie para o CPOD, tá? Então, não é cárie. O dente 63 apresentava restauração em resina na superfície distal, então estava restaurado. Os outros dentes presentes, mostravam-se rígidos em relação à cárie. Uma ligeira gengivite marginal podia ser observada na região vestibular anterior e inferior. Analisando o caso e baseado nos critérios do índice de cárie dentária preconizado pela OMS e utilizado nos levantamentos epidemiológicos nacionais, o valor do CPOD para o caso descrito é. E aí, gente, qual que foi a resposta de vocês? É porque foi anulada. As que foram anuladas eu tirei, Thaís. As que estavam lá como anulada no gabarito eu tirei, tá? Então, essa aí do CPOD, o que vocês responderam lá? O que vocês responderiam? Tá falando que o 36 tá cariado, tá falando que o 63 tá com restauração e os outros com mancha escura, mas sem cavidade. Stephanie falou 2. Então, gente, ó, Stephanie caiu aí na pegadinha, assim, na dúvida. Por quê, Stephanie? Ela tem o 36 cariado e o 63 restaurado. Só que o CPOD, ele é para dentes permanentes, tá? Então, o CPOD dela é 1. Se tivesse perguntado o CEL, que é o de dente descido, aí poderia falar que seria um do CEL e um do CPOD. Mas é descido, então isso aí foi uma pegadinha, muita gente caiu feliz. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. O 63 é descido, então não entra no CPOD. CPOD só entra dentes permanentes, ok? Então, a resposta é 1. Essa aí foi meio pegadinha que eles colocaram. E também teve gente que caiu na questão da mancha escura, também colocou a mancha escura sem cavidade. Na literatura da OMS, para o CPOD não é considerado. Para o CPOD, a gente só considera cariado cavidade, tá bom? Mancha branca ativa, inativa, não entra, é cavidade. Então, essa que é a diferença. Lembrando que o CPOD é cariados, perdidos e obturados.
Então, entraria, né, na conta todos os cariados, todos os já perdidos por cárie e os obturados, restaurados. Então, vamos voltar lá. Tá? Então, a resposta A é número 1, CPOD de 1. Outra questão aqui também de epidemiologia bucal, né? Então, podem estudar epidemiologia bucal que vai cair também. O gráfico 1 e a tabela abaixo apresentam dados que relacionam os resultados do levantamento epidemiológico para a cárie dentária apresentado na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal no ano de 2010 e os resultados preliminares da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2021-2022. Então, ele traz ali, em verdezinho mais escuro, o índice de CPOD de 2010, o CPOD e o CEL médio, e o preliminar de 2022 é o verde mais clarinho. Então, com 5 anos, a gente praticamente não tem diferença, né? Tem uma pequena melhorazinha assim, de 2,4 em 2010 para 2,2. Aos 12 anos, a gente tem uma mudança já um pouquinho melhor, né? De 2,1 do CPOD para 1,6. De 15 a 19 anos, a gente tem também uma reduçãozinha pequena, de 4,3 para 3,5. De 35 a 44 anos, uma redução significativa no CPOD, de 16,8 para 11,2. E na faixa etária de idosos, 65 a 74 anos, uma redução também boa, de 27,5 para 23,3. Então, essa é a média, tá, gente? Esse é a média. Aí, no próximo dado, ele traz para a gente cada componente separado. Então, a proporção dos componentes dos índices CEL e CPOD nos anos de 2010 e 2022 e faixas de idade. Então, em 2010, por exemplo, a gente tinha que 83,9% das crianças tinham os dentes cariados. E em 2022 foi 82,9%. Praticamente não teve diferença. Então, a gente tem que analisar aí o que a gente vê de mais discrepante. Por exemplo, o componente perdido. Deixa eu ver aqui se tem um. O componente perdido aqui, ó, nos idosos, que é um componente muito grande, né, sempre, 91,9%, reduziu, foi para 86,3%, ou seja, e aumentou o restaurado, ou seja, quer dizer que os nossos idosos estão tendo mais acesso ao tratamento antes de perderem o dente, né? Então, esse dado mostra isso, a gente teve um aumento do componente restaurado e uma diminuição do componente perdido, apesar de ter tido um aumento do componente cariado. Tá? Então, a gente precisa, né, só a média, ela não dá muito para a gente a dimensão, por isso que eles fazem aqui ainda a tabela, para a gente entender cada faixa etária. Por exemplo, na faixa etária de adulto, a gente tinha 44,7% perdidos, agora desceu para 33,9%. Aumentou o número de restaurados, mas também aumentou o de cariados. Mas isso aqui que é o principal, que é o perdido, né? Um dente perdido por causa de cárie é uma falha do nosso sistema. Então, vamos lá. Analise as afirmativas referentes à análise dos gráficos apresentados. A comparação dos resultados exige um tratamento cauteloso na medida em que o resultado da pesquisa é preliminar e pode alterar no final do estudo. Verdadeiro, né, gente? Como ainda é preliminar, pode ter alguma alteração ou outra, a gente não sabe quantos dados que já estava aqui, quantos % da amostra já tinha sido analisada. Mantendo os resultados preliminares até o final da pesquisa, o Brasil entrará no grupo de países com muito baixa prevalência de cárie aos 12 anos, segundo a classificação da OMS. Aí aqui eu trouxe para vocês lembrarem, a classificação da OMS como o CPOD, para falar que a gente tem um índice muito baixo, é de 1,1. A gente está com CPOD aqui, a média, de 1,6. Então, a gente não entra ainda dos países com muito baixa prevalência de cárie. Tá? Então, a número 2 aí está incorreta, tá? Considerando os dados, apesar da redução do CPOD médio na faixa etária de 12 anos, podemos observar um aumento percentual do componente cariado, quando compara os dados de 2010 e 2023 nessa faixa etária. Então, volta lá. 12 anos, cariado, 58,6%, né, em 2010, para 64,8%. Sim, a gente teve um aumento do componente cariado.
Então, a número 3 está correta. Comparando os resultados dos estudos nos dados correspondentes aos adultos e idosos, observe-se uma redução da participação percentual do componente perdido na composição do índice. Verdadeiro, né? Então, esse aqui era só dar uma boa lida com calma, voltar na tabela que você conseguia responder. Isso aqui é interpretação de gráfico e saber essa informação da OMS, que o valor é 1,1. A Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS foi instituída na Lei 14.000, de 8 de maio de 2023, com alteração da Lei 8080. Isso aconteceu ano passado mesmo, né, gente? A gente entrou dentro da Lei 8080, no artigo 6º, a saúde bucal também como um direito, né, do cidadão e dever do Estado. Então, mudou a Lei 8080. Constitui um conjunto de diretrizes que configura um modelo de organização e atuação direcionada à atenção da saúde bucal no país. E é um instrumento para orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e, especificamente, as ações odontológicas. Avalia as afirmativas como possíveis diretrizes dessa política. As ações do Serviço de Saúde Bucal devem integrar as demais políticas de saúde pública de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, com vistas à articulação de ações e à concretização de ações integrais de saúde que viabilizem a intervenção sobre fatores comuns de risco. A saúde bucal ela tem que estar inserida em todas a parte de saúde, né? A saúde da boca não se separa da saúde do corpo. Organizar e manter as ações de vigilância epidemiológica e sanitária em saúde bucal, específicas para formar um sistema de vigilância em saúde bucal, incorporando práticas contínuas de avaliação e de acompanhamento de danos, riscos e determinantes do processo de saúde e doença bucal, com atuação intersetorial e ações sobre o território. Aqui é a pegadinha. Lá fala sobre ações em saúde, formando processo de saúde e doença, e não só bucal. Porque as doenças bucais, elas não têm impacto só bucal. Então, a pegadinha aí, a 2, está incorreta por causa disso. Então, prestar muita atenção. Então, a gente fala lá em vigilância em saúde e determinantes do processo de saúde e doença, sem o bucal, tá bom? Evitar relações de vínculo entre a equipe de saúde, efetivar relações de vínculo entre a equipe de saúde bucal e a população descrita e garantir que as ações desenvolvidas estejam direcionadas às diferentes linhas do cuidado em saúde. Estimular e promover a prática da gestão participativa, assegurando a atuação da representação popular e o controle público social, limitado à esfera federal de governo, na formulação e na discussão de estratégia de saúde bucal. Não é limitada, né, gente? É em todas as áreas. Aí aqui vem falando, são diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Controle público e social, ética, acesso universal, equânime e contínuo, integralidade, efetivar o vínculo, a educação permanente, o planejamento, né, da ação e a programação, a vigilância epidemiológica, aqui, ó, em saúde bucal, articuladas com o sistema de vigilância em saúde, riscos determinantes do processo de saúde e doença, e não só doença bucal, tá? E realizar as pesquisas nacionais de saúde bucal periodicamente, e a vigilância, né, da fluoretação das águas. Então, são as diretrizes da política de saúde bucal. Então, dentre aí, só a 1 e a 3 que estão corretas, tá? Então, prestar bastante atenção nessas pegadinhas. Ó, uma palavra estava trazendo incorreto para a gente, tá? Então, aqui, gente, aqui a gente vai deixar para fazer uma nova aula, só com a parte específica, tem ainda bastante questão, isso é ótimo para a gente treinar. Deixa eu tirar aqui a... Então, deu para vocês verem como que a banca cobra as questões de saúde pública, como que a banca cobra saúde coletiva, e vai cobrar. Então, essas questões que vieram no PSS provavelmente vão se repetir em todas as 3 provas de odontologia, seja no PSS, seja no 44 horas, seja no fiscal sanitário. Então, foquem nesses assuntos. Então, o que vocês viram? O que caiu muito, por exemplo, em saúde pública? Pacto pela saúde, né? Então, tem que dar uma boa lida em pacto de saúde. Vai sim, Lorena, tá gravada, tá?
tem que dar uma boa lida em todas essas partes de legislação estruturante, que eles perguntam muito, e a epidemiologia bucal, principalmente CPOD. A banca adora CPOD, vai perguntar muito CPOD, tá? Então, entender os gráficos, entender as metas da OMS, tá? É importante saber isso para a prova. E aí a gente vai marcar um segundo momento para fazer a correção das questões de clínica, né? Porque tem tido muita dúvida aí do pessoal, até para saber se vai cair, né, odontologia no PSS. Claro que vai, gente. Lá tem o item, né, que fala de etiologia, diagnóstico e tratamento dos principais agravos em saúde bucal. Então, dentro disso aí, cabe a odontologia inteira. Então, a gente tem que saber, principalmente cárie e doença periodontal, né? Principalmente essas duas aí, cirurgia, endo, né? Tudo que é para tratar a cárie e suas consequências, a doença periodontal e suas consequências, vai cair. E as questões da prova vieram trazendo muito isso. Então, a gente vai corrigir no próximo momento, eu marco, a gente divulga para vocês também. E essa aqui vai ficar gravada, para quem é do nosso curso, vai estar na plataforma, para quem não é do nosso curso, depois pode ter acesso no YouTube, tá bom? Só mandar mensagem para a gente lá, que aí a gente manda para vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Qualquer dúvida que ainda tiverem, podem mandar para a gente nas nossas redes. Nossos alunos têm o nosso grupo do Telegram, podem mandar para a gente também. Estou à disposição para vocês. E vamos que vamos, falta um mês, mas dá para estudar muito ainda. Obrigada a todos, gente. Ai, que bom, Stephanie, que você gostou. É muita coisa, né? Muita informação. Obrigada, gente. Ótima noite para vocês.